Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é José André, José Faria, né, como está aqui descrito. Trabalho hoje na frente de Data, dentro da DOC, tá, pessoal? E estou aqui hoje para falar sobre o tema Open Data, tá? Qual que é o futuro, né, o que se espera, né, desse tema, né, que tanto se fala, que está envolvido, obviamente, com a questão do Open Finance, né, diretamente, tá? Então, basicamente, eu vou fazer um contexto, falar um pouco sobre a estrutura de o que é importante, né, para cada parte do ecossistema dentro da estrutura de dados. Algumas aplicabilidades, o que se dá para fazer, da onde que se tira algumas partes dessas informações. E no final, trazer o que nós, né, DOC, vemos aí de futuro para o contexto aí de Open Finance / Open Data, tá, pessoal? Então, um pouco sobre o contexto, tá? A questão da palavra Open Data, ela traz um grande insumo por trás, tá? Então, não gosto de especificar muito nas palavras, mas, de forma resumida, o contexto de Open Data é a questão do compartilhamento de dados. Então, o dado hoje, ele provê informação, ele não é a informação pura. Então, com a vinda, né, agora, assim, do Open Banking, né, do Open Finance e do termo Open Data, a grande ideia é, a gente vai precisar fazer a redistribuição de dados, né, reutilizar, e isso, obviamente, ele tem que estar vinculado com o consentimento da pessoa que é dona do dado. Então, quando a gente fala do contexto Open Finance, o contexto Open Banking, Open Data em geral, a gente está falando do compartilhamento de dados. Isso é um tema muito sensível. Então, eu trouxe 3 grandes palavras que eu gosto de levar quando eu trato o tema dados, tá? Principalmente no contexto Open Finance. Interoperabilidade. Para a gente conseguir colocar o Open Finance para rodar, a gente precisa que os dados sejam compartilhados. Isso são as fases, né, do Open Finance. A primeira fase foi o compartilhamento de serviços das companhias. Depois a gente vem com o compartilhamento de dados, para, na seguida, fazer o iniciador de pagamentos. Então, essa interoperabilidade ela vai acontecer, obviamente, com o compartilhamento dos dados. A parte de gestão de acesso, obviamente, é muito importante, né? Tanto na forma como esses dados são compartilhados, quanto quando e como ele pode ser compartilhado, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho mais lá na frente falando sobre essa questão de gestão de acesso. E, obviamente, né, com esse compartilhamento hoje abrindo dentro do Brasil, vai dar uma pista para que a gente atinja um nível de globalização, né, da parte de financeira, tá? Então, de forma geral, dados abertos precisam trazer interoperabilidade, gestão de acesso e fomentar a globalização, tá? E tá, beleza. Mas aonde que aparecem dados, né? Como que dados são gerados? Então, de forma geral, eu quis resumir em 3 grandes pontos dentro de um fluxo financeiro. Então, eu falo de portadores, iniciando pagamentos. Eu falo dos iniciadores de pagamento, então eu trouxe o termo iniciador de pagamento, porque pode ser uma maquininha, pode ser um aplicativo, qualquer forma de capturar essa tentativa, né, de transação, que pode vir a transformar numa transação, e as estruturas de processamento. Não trouxe assim um banco ou uma processadora em geral, eu trouxe uns níveis de camadas, porque nós sabemos que existe muita integração dentro do ramo de processamento. E aí eu trouxe a frase, né, I see data everywhere. Então, em todos os pontos dessa cadeia, vamos dizer, existe um dado sendo gerado, um dado sendo consumido. E para cada nível dessa cadeia, existe uma relevância dos dados. Então, como por exemplo, eu trouxe algumas perguntas que podem nos levar a entender. Então, assim, para o portador, o que é importante para um portador ele saber? Pô, quando que eu fiz determinada transação? Qual que é o saldo que eu tenho da minha conta? Quanto eu gastei no mês passado? Então, são informações relativas ao portador. Então, pô, ele não tem a visão de outros portadores, ele tem a visão dele e o que ele precisa para conseguir operar dentro do Open Finance em geral. Já o iniciador de pagamentos, né, aquele ou o aplicativo ou o adquirente que tá fazendo a captura dessa transação, ele tem outras informações que ele gostaria de tirar.
Obviamente que é muito provável que os dados sejam os mesmos, mas o que muda é a informação que é gerada por esse dado. Então, por exemplo, no iniciador de pagamentos, quais as formas de pagamento são mais usadas pelos meus clientes? Qual é o meu público-alvo? Idade, local, qual a distribuição de área de utilização? Pô, será que eu tenho uma utilização maior meio-dia, que eu tenho que aumentar? Então, assim, a gente vai vendo que pode ser o mesmo dado que gera informações diferentes. No caso, por exemplo, da estrutura de processamento, ele já tem a visão maior. Então, quem que é o maior utilizador da minha plataforma? E aí, não falando a nível de portador, falando a nível de cliente, né? Daquela estrutura toda que montou o seu banco junto com o fornecedor, seja a DOC ou qualquer outra empresa. Qual que é o produto mais usado? Então, o que o Open Data vai trazer é esse compartilhamento de informação vai fazer com que cada nível tenha acesso aos mesmos dados e consiga tirar informações diferentes de cada nível. Então, acho que não gostaria de trazer coisas muito específicas, estou trazendo, acho que uma visão mais generalista, mas eu acho que é mais importante a gente entender do que, aquilo é uma API, etc. Então, de forma geral, para nós aqui, o entendimento de o dado é importante, mas ele é importante dependendo de qual nível que você está trabalhando dentro do arranjo de pagamento. Tá? Tá, beleza. Legal. Cada um consegue ver o dado de uma maneira, um enxerga o dado mais analítico, outro enxerga o dado mais compilado. Mas como que esse dado ele chega até mim ou chega até qualquer parte do arranjo de pagamento, né? Então eu trouxe aqui 4 grandes nichos de aplicabilidades que hoje a gente entrega na DOC. Tá? Então, APIs. Quando eu trago o termo APIs, eu falo tanto nas próprias APIs dos produtos que nós entregamos, os famosos GETs lá que os produtos trazem. Opa, voltei. Obrigado. Quanto produtos de extração de dados. Então, a interface ela é via requisição. Então, ativamente, a pessoa que tem necessidade de obter aquele dado, ela tem que consultar, né? Então, para saber quais serviços estão sendo utilizados, a consulta de dados analíticos ou compilados, como por exemplo. Existe uma outra forma de compartilhar essa informação, através de notificações. Todo mundo faz uma compra no cartão e, de repente, compra aprovada no valor de tanto. E esse é o contexto de notificação. É originado em cima de um webhook, de algum SMS, dentro do arranjo de pagamentos. E esse é uma outra forma. A API, a pessoa que está responsável precisa buscar o dado. No caso da notificação, ela recebe o dado de forma passiva. Então, o recebimento de dados em near real time, por exemplo, tem uma aplicabilidade específica. A consulta em API já tem uma outra aplicabilidade específica. Então, os mesmos dados transitam, mas para finalidades diferentes. Arquivos, por exemplo, aí aqui vem mais na parte de fluxo regulatório, alguma geração específica. Então, podemos também levar dados através de arquivos e uns dados compilados, por exemplo, em dashboards. Então, assim, hoje nós temos esses 4 grandes nichos de como obter ou analisar os dados aqui dentro. E, tá, beleza, e dentro daqueles 3 nichos, como que eu consigo, ou o que é mais relevante dentro de cada parte do arranjo de pagamento? Para o portador, aonde que ele enxerga, aonde que ele consulta essa informação? Num app, num internet banking que é fornecido, um front-end em geral, através de um push notification, por exemplo. Então, ele tem o acesso a essa informação no nível dele. Então, ele pode ter também acesso ali a um gráfico de utilização, só que é a nível dele. Já no iniciador de pagamentos, ele tem acesso diretamente às APIs do fornecedor do processamento dele. Então, ele consegue consultar, extrair esses dados, gerar. Eu não coloquei o dashboard lá de cá, coloquei mais na parte do estudo de processamento, mas nada impede desses dados que ele está compilando serem para montar dashboards, por exemplo. Os arquivos regulatórios que a gente entrega, por exemplo, para o parceiro. As notificações, então, na ponta, o push chega para o portador, mas no meio do caminho chega uma notificação para o nosso parceiro.
E já na estrutura interna de processamento, obviamente, que ele tem acesso a todos os dados, ele consegue criar dashboards em geral e também gerar esses arquivos, tá? E qual seria o futuro disso, tá? Para nós aqui pensando, tá? Aí eu volto nas 3 palavras que a gente trouxe no começo. Então, assim, pô, legal, existem várias formas de você compartilhar essa informação. Essa informação ela é relevante em diferentes níveis da estrutura, do arranjo de pagamento. Mas, para nós, o grande ponto é, principalmente a gestão de acesso. Então, o dado, ele é de propriedade do portador, principalmente. Ele que é o dono, ele que é o gerador dessa informação. Então, é muito importante que a estrutura de gestão de acesso implementada no Open Banking, no Open Finance, ela seja considerada, né, em diferentes e grandes níveis de segurança. Como, por exemplo, na hora que você vai consultar esse dado, quando você vai liberar o acesso, quando você vai gerar um conteúdo, por exemplo, é vital a segurança desse dado. Então, ele vai circular entre instituições diferentes, que operam de forma diferente. Então, cada parte do processo, ele precisa garantir que a sua segurança está aplicada, tá? A questão da interoperabilidade, acho que é o grande ponto, né, do Open Finance, né, e automaticamente do Open Data, né, a conexão entre as plataformas, deixando com que o portador, compartilhando o seu dado e também recebendo dados, ele consiga tomar as melhores decisões na hora de participar de uma transação, de um arranjo financeiro em geral. Já, por último, não menos importante, a gente acredita que com a interoperabilidade funcionando, com a gestão de acesso bem dimensionada, a gente vai estar completamente preparado para globalizar as nossas transações, a nossa estrutura de processamento. Então, essa padronização que está existindo na vinda do Open Finance, na forma como a estrutura do dado é compartilhado, na forma como ela tem que transitar, ela vai prover ela vai facilitar, na verdade, a forma como a gente relaciona, como a gente trafega, transita, transaciona dentro do ecossistema de processamento. Então, de forma geral, o Open Data ele traz a visão de interoperabilidade, né? Só que junto com ele, obviamente, tem que vir a segurança. Então, de forma geral, era isso que eu tinha para trazer. E aí eu volto a pergunta para vocês, né? Para vocês, qual que é o futuro do dado? Qual que é a importância que deve ser atrelada a esse compartilhamento de dado? Acho que é isso que eu deixo aqui como final. E muito obrigado.